Vamos seguir aqui, ó. O ministro do Trabalho novamente foi questionado sobre o fim da escala 6x1. Rani Veloso chegando agora com informações dessa que pode ser uma grande aposta do governo, uma proposta que visa agradar os trabalhadores e, claro, falando sobre isso, o ministro do Trabalho. Temos a Rani Veloso conosco aqui, ao vivo de Brasília ou não? Chegando? Chegando, agora sim, Rani Veloso no nosso telão, com informações sobre a escala 6x1, Rani. É isso, Kobayashi, é um dos temas que vai predominar nas pautas de defesa do governo. O presidente Lula já havia fechado questão sobre o tema ainda no fim do ano passado e agora o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, vem publicamente hoje em entrevista à empresa brasileira de comunicação declarar que é plenamente possível aprovar a escala 6x1, mesmo sendo este um ano de eleição. Ele disse que não é uma contradição, mas sim vê como uma oportunidade a aprovação do fim dessa escala. O governo defende, no mínimo, 2 dias de descanso. A gente lembra que no Congresso há 2 propostas de emenda à Constituição tramitando em relação ao tema, além dos projetos de lei, que foi também uma possibilidade aventada pelo governo, uma vez que tramita mais rápido. O ministro também chamou a atenção do empresariado, pediu o apoio da sociedade e mobilização também para que chame a atenção e convença cada deputado e senador sobre a importância da aprovação dessa matéria. Ele disse que é possível dar uma relação de modernidade na relação trabalhista. Vamos ver. A efetiva participação da sociedade, ele é um motor necessário, importante no processo de convencimento a cada deputado, deputada, a cada senador, senadora e ao empresariado também. Eu chamo também a necessidade de participação do empresariado nesse debate para olhar para um país que deseja, que necessita, que precisa ser moderno e ser grande. O Brasil é um grande país, é uma grande economia e tem todas as condições de melhorar as suas relações com o mundo do trabalho. O mundo do trabalho que hoje gera muitas doenças, gera muitos problemas, gera muitos acidentes e quanto mais você melhorar esse ambiente, você diminuirá a quantidade de acidentes, você diminuirá a quantidade de doenças no mundo do trabalho e é isso que nós esperamos nesse debate da 6x1. Portanto, é trazer de fato uma relação bastante moderna. Bom, o ministro também reforçou que as 44 horas semanais atualmente previstas na Constituição é mais cruel para as mulheres e defendeu o fim da atual escala exatamente para harmonizar as relações. Vamos ver. A jornada 6x1 é a mais cruel em todo o território global onde está ainda em prática, em especial para as mulheres. Então, pensar na redução da jornada máxima do país, e é uma coisa que é importante a gente refletir e dar uma mensagem para todos os empresários brasileiros, especialmente da área do comércio, de serviço, da indústria, que pensar na redução da jornada de trabalho também é pensar na harmonização do ambiente de trabalho. Bom, vocês viram aí que o ministro Luiz Marinho chamou a atenção várias vezes do empresariado, que é resistente sobre a proposta, uma vez que eles argumentam que vai deixar mais caros os serviços, e também pode, consequentemente, trazer um cenário de inflação. Os ministros palacianos Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, e Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, são os responsáveis pelas articulações no Congresso em relação a esse tema. No Senado, a proposta de emenda à Constituição do senador Paulo Paim. Na Câmara, a proposta da deputada federal Érica Hilton, do PSOL, que é o partido de Guilherme Boulos e que quer também, junto com o PT, encabeçar essa campanha em ano de eleições. Conversei com algumas fontes do Congresso Nacional, que eu já vinha conversando sobre esse tema e agora há pouco também, e elas me falaram que sim, é possível que seja aprovada no Congresso Nacional neste ano, porque até o presidente da Câmara, Hugo Mota, que estava mais resistente, agora disse que é necessário discutir o tema. Volto com vocês.
Muito obrigado, viu? Rani Veloso, ao vivo diretamente de Brasília. Ainda sobre o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele afirmou que a nova faixa de isenção do imposto de renda e o aumento do salário mínimo vão injetar 110 bilhões de reais na economia neste ano. Matheus Dias, já conosco aqui no nosso 3 em 1, vai trazer os detalhes aí, quais seriam os impactos dessas medidas do governo. Como é que isso vai chegar no bolso do brasileiro, hein, Matheus Dias? Koba, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha aqui no 3 em 1. Então, dando sequência no que a Rani Veloso vinha dizendo, a entrevista hoje do Luiz Marinho no programa Bom Dia Ministro. Ele também foi questionado sobre essas pautas do governo que se tornaram viáveis no ano passado e passaram a valer a partir do dia 1º de janeiro desse ano. No caso, a faixa da isenção de renda, da isenção do imposto de renda, no caso, para quem ganha salários de até R$5 mil mensais e também ali uma faixa de desconto para quem ganha entre R$5 mil e R$7.350 mensais. Além disso, também o reajuste do salário mínimo também passou a valer no dia 1º de janeiro desse ano, agora fixado em R$1.621 contra os R$1.518 do ano passado. Teve esse aumento de 7% no salário mínimo. E segundo os cálculos do governo, passados à frente pelo ministro do Trabalho e do Emprego, Luiz Marinho, agora com a faixa da isenção do imposto de renda e também com o reajuste do salário mínimo, os cálculos do governo apontam que devem ser injetados mais de 110 bilhões de reais na economia aqui do país, viu, Koba? No caso, ele faz esse cálculo dizendo que só a isenção do imposto de renda, só a faixa de desconto, elas somadas podem gerar mais de 25 bilhões no bolso do brasileiro, no caso, né? Isso pensando no ano todo aqui de 2026. E no caso do salário mínimo, o aumento desse valor de remuneração pode gerar mais de 80 bilhões de reais, segundo os cálculos do governo passados pelo ministro do Trabalho, e que gerariam um aquecimento na economia. Vamos ouvir. Que só o salário mínimo injetará na economia brasileira mais de 80 bilhões no ano. Quando me perguntam o que eu acho da economia para esse ano, isso vai ser de novo um bom ano, porque nós começamos já em janeiro, né, com o crescimento da renda, especialmente dos menores salários. Então, você tem o salário mínimo e tem a isenção do imposto de renda. A soma dos dois, a isenção do imposto de renda mais a questão do salário mínimo, injetará no ano 110 bilhões na economia brasileira, ou seja, mais de 10 bilhões mês. Pois é, os assuntos são até correlacionados também, né, Koba? Ele fala primeiro em questão da isenção do imposto de renda, depois do aumento do salário mínimo, tudo isso que vai gerar ali mais dinheiro no bolso dos brasileiros, uma injeção de cerca de 110 bilhões de reais por ano. Isso traz o aquecimento da economia, assim como a Rani Veloso tinha dito, poderia gerar um efeito de que eles conseguissem ali viabilizar também o fim da escala 6x1. No caso, além desse efeito, tem outro efeito que o governo, claro, vai continuar de olho, que é no caso do Banco Central. O presidente Gabriel Galípolo vai continuar sendo pressionado, então, pelo corte da taxa de juros, se confirmada, então, essa previsão do governo de aumento na economia, aquecimento na economia brasileira, mais dinheiro na mão dos brasileiros ali, tentar cortar a taxa de juros para que a inflação não acabe minando o poder de compra dos brasileiros, né, Koba? É isso aí. Muito obrigado, viu? Matheus Dias falando ao vivo aqui de São Paulo. Vamos repercutir com o nosso time aqui. Aquele assunto anterior do ministro, acho que interessa mais aos trabalhadores desse Brasil que nos acompanham aqui no 3 em 1. Fim da escala 6x1, o Alan Gani. Aliás, eu só queria pedir desculpa aqui pro Piperno, porque na verdade ele falou do AI-5, mas era para corroborar com a tese de que isso pode voltar diante do que aconteceu com Silas Malafaia. Ele está do nosso lado, defensor da liberdade de expressão. Olha aí. Piperno é contra essa liberdade de expressão asséptica, álcool gel 70%. Única pauta que nós tivemos consenso, hein? Única pauta. Óbvio que eu sou a favor da liberdade de expressão, eu vivo disso. Então, toda vez que tem alguém tentando minar isso de alguma forma, eu vou ser oposição. Na próxima vez, senhor Lagani, você espera o Piperno molhar o bico. Olha aí, a gente inflama aqui no programa e ele faz isso comigo muitas vezes. É isso aí, vamos voltar a discordar de novo aqui, escala 6x1, vai lá. Bom, vamos lá. Boa. Olha só, Koba, o Brasil precisa de mais trabalho, não menos trabalho. Outro dia eu trouxe aqui um dado do IBGE que existem 66 milhões de pessoas no Brasil com idade para trabalhar e que optaram por não trabalhar. Olha aqui, fala aí.
Não, pode seguir. Olha que loucura. Então, veja, isso representa, somando ao número de desempregados, 5,6 milhões de pessoas, isto representa 40% da população em idade ativa, né? Tirando idosos e crianças. Então, como é que a gente vai falar em escala, né? Redução da escala com um país onde tem uma mão de obra ociosa e que precisa trabalhar, né? Um país emergente que precisa produzir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui, rapidamente, Coba. O que vai acontecer na prática? O empresário, ele faz conta, né? Ele vai lá e vai falar, bom, peraí, se a pessoa vai trabalhar menos e eu estou pagando a mesma coisa, o que ele vai fazer? Ou ele vai repassar no preço da mercadoria, ou ele vai demitir a pessoa e depois vai recontratar um valor menor. É isso que vai acontecer. Porque na prática você está encarecendo o preço da mão de obra. Então, não se sustenta. O que eu defendo? Flexibilização total do mercado de trabalho. Quem quiser trabalhar menos, que trabalhe e ganhe por hora. Quem quiser trabalhar mais, quiser trabalhar 7 por 0? 7 por 0, Eita. Ótimo, que trabalhe 7 por 0. Mas cada um tem o direito de escolher o quanto quer trabalhar e o empregador também o quanto quer pagar. Deixa essa livre associação entre empresários e trabalhadores. Se você coloca o Estado no meio, você vai gerar uma situação que é ruim para o empresário e ruim para o trabalhador. É isso aí. Eu gostaria de ter a escala 1 por 6. Assim como o Gani, ele quer essa liberdade toda, por isso que ele tem férias todo mês, o Piperno, porque ele combina que ele consegue um jeito de ter licença prêmio. É o único funcionário privado que tem licença prêmio, é o Alan Gani. Eu tenho um mestre. Ah, tá. Eu aprendo com o mestre. Vai lá, Piperninho. Alan Gani tem a semana deputado. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o ministro, ele é pouco hábil. Aliás, eu faço muitas críticas ao ministro Luiz Marinho. Eu nem vou chamá-lo de pouco hábil. Vou chamá-lo de inepto mesmo. Realmente eu tenho várias críticas. Veja, eu sou contra a escala 6 por 1, mas eu sou a favor de que se o sujeito quiser trabalhar os 7 dias, ele trabalhe ganhando mais. Ou seja, eu sou contra o 6 por 1, imaginando, por exemplo, um 5 por 2, 40 horas semanais. Então, o limite são as 40 horas semanais. O que passar disso vai ser remunerado de uma outra forma, de acordo com negociações entre as duas partes. Mas o teto obrigatório seriam essas 40 horas.